agora o deputado federal Saulo Viana, que está nesse grupo aí de deputados que vão olhar, reolhar o texto da reforma tributária. Deputado, bem-vindo por aqui, boa tarde, obrigada por nos atender aí nessa sexta-feira pré-carnaval. Estava conversando com o economista Geraldo Biasotto e ele estava falando das questões e da grande dificuldade de se aprovar esse texto, de como ele é hoje em dia, ou como já foi apresentada a reforma tributária, e explicando que aqui no Brasil, diferentemente de outros lugares, outros países, a gente tem populações que dependem desse tributo, ou seja, acaba-se pagando os tributos para ajudar populações que, caso contrário, seriam ainda mais miseráveis. Já viu o senhor falando também que acha o texto, pelo menos por enquanto, muito radical. Queria que o senhor dissesse para a gente o que o senhor está... Se vocês já se reuniram, esse grupo, acho que é só depois do Carnaval, que vão analisar o texto, e que informações até agora o senhor tem a respeito do texto que deve ser votado ou o que deve ser mudado da reforma tributária, deputado? Boa tarde. Boa tarde, obrigado pela oportunidade de poder tratar desse assunto que é muito importante para o nosso país. O que já ficou decidido é que o grupo de trabalho vai ter a sua primeira reunião no dia 28 de fevereiro, na terça-feira após o Carnaval, onde será início da nossa discussão e principalmente da dinâmica de trabalho. Como a gente vai se reunir, né, os setores, naturalmente, que cada parlamentar vai indicar para ser ouvido sobre o tema, né, e, como você bem frisou, o texto que está sendo discutido na Câmara é o texto da PEC 45, né, que é aquele texto, como eu já disse, muito radical, porque ele vai unificar todos os impostos em apenas com apenas uma carga tributária, um percentual tributário para todo, né, o país, e também sem incentivos fiscais. E nós temos vários setores da economia que têm incentivos fiscais e que são muito importantes, no caso, para a atividade econômica, cada um do seu setor, e é a forma como está sendo discutido, e claro, nós vamos aí nesse grupo de trabalho, se debruçar sobre esse texto, para chegar aí à reforma mais próximo do possível. Agora, quando esse grupo foi escolhido, deputado, vocês tiveram algum tipo de indicação ou de caminho mostrado do que pode ficar nesse texto e o que não pode ficar nesse texto para que a reforma tributária seja votada e aprovada ainda no primeiro semestre deste ano, como já várias vezes falou que era o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e também o próprio vice-presidente Geraldo Alckmin? Não, na verdade, por hora, ainda a indicação dos parlamentares que compõem o grupo de trabalho foi por conta dos partidos, né? Os partidos indicaram, através dos seus líderes, os membros do grupo de trabalho, né? Tem deputados de várias regiões do país, inclusive do nosso Amazonas, do estado do Amazonas, tem 3 deputados que farão parte desse grupo de trabalho. E aí, a partir do momento que a gente se reunir, é quando vai se começar essa discussão. Já existe um relatório, né, prévio do deputado Aguinaldo Ribeiro, que é o relator, e a gente vai discutir para poder... E aí tem vários setores da economia que vão ser ouvidos, principalmente os prefeitos e governadores, que também têm interesse direto na questão dessa reforma tributária. É algo que é muito complexo e que tem que ser amplamente debatido para que a gente possa construir um consenso. Mas o senhor acredita que, bom, a gente já está acabando o mês de fevereiro, a reunião de vocês vai ser já quase em março, ali no finalzinho de fevereiro. Aí, para junho, julho é um pulo, né? Já foram 2 meses desse primeiro ano. Com toda essa complexidade que o senhor está falando, e que é uma discussão que não começou hoje, sabe-se aí que tem várias pedras no meio do caminho, e por isso a reforma tributária ainda não foi votada, ainda não foi vencida, não foi aprovada. O senhor acredita que isso vai acontecer ainda no primeiro semestre deste ano? Olha, aqui eu vou te dar a minha opinião, tá? O grupo que foi instituído tem um prazo de 90 dias, podendo ser prorrogado por mais 90 dias. Eu acho que, por conta da complexidade e da quantidade de pessoas e setores da economia que devem ser ouvidos sobre essa discussão, eu acho que o tempo de 90 dias é um tempo ainda muito curto para que a gente possa construir aí um texto que vá principalmente ser democrático e ouvir a todos. Como tem a possibilidade de ser prorrogado por mais 90 dias, acredito que uma prorrogação será natural, né, para que, como eu te falei, acho que a principal questão é realmente oportunizar
para que todos possam ser ouvidos, para que a gente possa, dentro da necessidade que existe de ter uma reforma tributária, mas também que contemple os interesses dos estados, dos municípios e dos setores da economia, que é quem faz o nosso Brasil aí se desenvolver. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que realmente 90 dias é um tempo ainda muito curto para que todos possam ser ouvidos e chegar a um consenso. E também alguns políticos já falaram na possibilidade de fatiar a votação da reforma tributária. Essa possibilidade existe? Como que ela seria feita, deputado? Primeiro, é importante falar, o que ficou decidido referente à reforma é que nesse primeiro semestre nós vamos discutir o que é chamado os os tributos de consumo, né? Tanto de serviço como de comércio, e no segundo semestre vai ser discutido os tributos sobre a renda, né? Então, já está dividido dessa forma, e referente a essa questão do tributo de consumo, que é, com toda certeza, o mais complexo, porque isso vai também referente à questão da arrecadação dos estados, municípios e da própria União, a gente vai discutir sobre isso, né? Tem uma vontade do governo que se junte o melhor da PEC 45 com o melhor da PEC 110, que é a PEC que tramita no Senado, né, que é diferente da PEC 45, porque ele fala lá na PEC 110 de dois tributos, um tributo que vai ser estadual e municipal e um tributo federal. E aí essa discussão vai ser uma discussão boa, uma discussão ampla, cada um vai ter o seu ponto de vista, o seu posicionamento. Tem os setores da economia que, naturalmente, ninguém quer perder, né? Quando se fala em reforma tributária, todo mundo quer uma reforma tributária, mas cada um quer a sua reforma tributária, e aí vai para a discussão, para o convencimento. Mas o mais importante é que todos tenham a consciência que é muito importante para o Brasil a reforma tributária. Isso vai, com toda certeza, botar o Brasil aí, vai possibilitar que o Brasil entre no patamar de desenvolvimento, de crescimento que é necessário. E, claro, como se trata também de questão política, a gente vai ter que ter aí a paciência de ouvir a todos e construir algo que seja muito próximo do possível. Se tiver a oportunidade de fazer de uma vez, ótimo. Se não, se tiver que ser fatiado, como, por exemplo, foi a mais recente reforma que nós tivemos, que foi a reforma da Previdência, que seja, mas é importante que a gente avance. Deputado, muito obrigada. Desejo ao senhor boa sorte, ao grupo também. A gente sabe que não é um tema fácil, senão a gente não estaria anos falando sobre ele ainda sem resolução. Tem vários pontos, como eu estava conversando com o economista, que tem que ser ajustados, mas que bom, já fico mais tranquila em saber que vocês mesmos aí do grupo vão escutar várias pessoas envolvidas aí, de alguma forma, com os tributos e de que lado é melhor ir e fazer os ajustes necessários. Obrigada, deputado. Bom carnaval para o senhor. Até mais. Obrigado, te agradeço aí a oportunidade. Desculpa aqui que eu estou no meio de uma agenda de vocês, mas obrigado. Imagina, que bom. Trabalhando, isso aí todo mundo trabalhando junto. Até